Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu recebo mensagens sobre isso o tempo inteiro e aí tá sendo super legal porque essa última semana eu fiz uma live com meu companheiro falando sobre a importância da gente compartilhar a responsabilidade da contracepção, da prevenção de uma gestação entre um casal hétero, e depois disso eu recebi muitas mensagens do tipo: Thaís, eu tenho muita vontade de fazer isso, tenho conversado com meu companheiro, ele também tem vontade, mas a gente ainda se sente inseguro, por isso eu ainda tomo anticoncepcional. O que eu posso fazer, por onde eu posso começar? E esse vai ser exatamente o tema de hoje, então fica ligado, assiste esse vídeo até o fim. Eu não vou entrar tanto aqui, gente, nas coisas que a gente conversou na live, que são as explicações sobre o nosso ciclo menstrual, como que ele funciona, como a gente saber se a gente está fértil ou não. Se vocês quiserem entender mais sobre isso, tem muitos outros vídeos, tanto aqui no meu IGTV, quanto no meu canal do YouTube, tá? Que falam sobre esses sinais que o nosso corpo dá, como que é esse método de percepção da fertilidade, como que a gente faz para medir a temperatura basal, né? E muito mais. Então, hoje eu quero falar aqui basicamente de dicas para as pessoas que querem fazer essa transição do uso dos métodos hormonais para a percepção da fertilidade, tá? Então, acho que o ponto de partida talvez seja a gente refletir, né, quais são as suas motivações, né? Porque assim, eu percebo muitas pessoas que escolhem o anticoncepcional por outras questões. Se você está fazendo essa escolha com consciência, não, Thaís, é isso mesmo, meu corpo não está se adaptando, sinto que eu quero viver a experiência de conhecer ele, de viver as fases do meu ciclo, sem a interferência dos hormônios, né? Então, ótimo, mas é importante que você tenha consciência sobre essa escolha. Essa é uma escolha que, infelizmente, nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter, né? Então, considere-se privilegiada por poder escolher parar de fazer o uso dos métodos hormonais, tá? E vamos então também aproveitar que esse lugar de privilégio está aí acessível para você, que você pode refletir sobre isso, pode adquirir conhecimentos que vão te ajudar nessa outra caminhada, né? Pra gente construir uma nova jornada aí pra frente. Então, a primeira coisa é isso, tenha consciência da sua escolha, né? Se você tá fazendo isso porque realmente você sente que esse é o caminho para você, tá? A segurança, gente, a confiança na percepção da fertilidade, ela não vem aos poucos, tá? E é bem comum também, quando a gente faz essa transição, o nosso corpo passar por um período de adaptação. Então, especialmente quem ficou aí muito tempo fazendo uso dos métodos hormonais, seja o anticoncepcional, seja o Dilmirena, é comum que você, no início, tenha dificuldades para ler os sinais que o seu corpo está dando, se está fértil ou não, tá? Porque muitas vezes o ciclo fica desregulado, tá? Então, eu também quero já trazer aqui uma outra informação o que eu não recomendo é a parada com o anticoncepcional do dia pra noite. E eu morro de rir porque tem gente que fala: ai, Thaís, mas justo você que trabalha com ginecologia natural, não recomenda a gente parar com o anticoncepcional? Não, eu recomendo que você faça essa parada de um jeito programado e pensado, justamente para o seu corpo não sentir tanto os impactos, tá, dessa transição. Como que faz isso? Então eu vou falar primeiro dessa transição e aí depois eu vou falar como que a gente então começa a adentrar nesse universo da percepção da fertilidade, tá? O ideal é que você se programe para fazer essa parada com o anticoncepcional, cuidando da sua alimentação, cuidando da sua saúde, né? Adaptando já o seu corpo aos ciclos naturais para quando você parar, né? Mais uma vez, você não sinta os impactos, que é o que a gente chama de efeito rebote. Então, tem muitas pessoas que têm vontade de parar de usar a pílula anticoncepcional, mas param do dia para a noite sem se programar e aí o efeito rebote vem com tudo, o cabelo começa a cair, a pele começa a ter acne, o ciclo fica todo desregulado e a pessoa fala: nossa, tá vendo? Não posso parar de tomar anticoncepcional por causa disso, porque o meu corpo não dá conta. Isso não tem a ver com o seu corpo, tem a ver com a sua organização e com a sua saúde, tá? Então, começa a se programar para fazer essa parada. A minha recomendação é pelo menos 2 meses antes de você parar com o uso do anticoncepcional, você já iniciar os cuidados que eu vou falar aqui agora para vocês, tá? Então, o primeiro cuidado que eu quero trazer é o da alimentação. Gente, a alimentação, ela é a base da nossa saúde ginecológica, né? Ela está relacionada com a saúde do nosso corpo de muitas maneiras, especialmente do nosso útero, dos nossos ovários. Então, vamos entender como é que o anticoncepcional atua no nosso corpo. Ele inibe a produção dos hormônios. Então, a pessoa que toma anticoncepcional, ela não ovula, ela não tem um ciclo menstrual,
tá? E tampouco o sangramento que acontece na pausa é menstruação, porque para haver a menstruação necessariamente precisa haver a ovulação, tá? E como a pessoa não está ovulando, o que a gente chama é sangramento por privação hormonal. Então, você percebe que você vive um ciclo que é completamente artificial, né? É como se o nosso ciclo menstrual, ele tem muitos altos e baixos, né? Por conta da dança dos hormônios. Então, a gente passa por diferentes fases ao longo do ciclo. Quando você toma anticoncepcional, é como se você fosse constante, como se você estivesse num lugar estático, né? Tira essas oscilações que são espontâneas, que fazem parte, que a gente pode viver elas de um jeito leve. Oscilar, ser variável não necessariamente é algo ruim. A gente pode depois em um outro vídeo explorar melhor isso, né? Que a sociedade faz parecer que a gente viver as nossas oscilações hormonais que são espontâneas. Todo corpo que tem um útero, que ovula, vive oscilações, né? Não só emocionais, mas fisiológicas também ao longo do ciclo menstrual, e a sociedade faz parecer que isso é ruim, né? Mas não necessariamente, existem muitas maneiras de a gente viver isso de um jeito harmônico e leve, tá? E é justamente esse movimento que a pessoa que toma anticoncepcional não tem. Então é como se ela estivesse ali com um ciclo artificial, que é estático, tá? Que é rígido. Então, essa é uma das coisas que você vai sentir quando você interromper com a pílula. Você vai começar a perceber o seu corpo de um jeito completamente diferente, as suas emoções de um jeito completamente diferente, tá? Justamente por conta dessa variação toda que acontece. E a alimentação tem muito a ver com essa variação, porque dependendo do que você come, dependendo do que você coloca para dentro do seu corpo, você ou estimula, né, que o nosso corpo esteja em equilíbrio, ou você atrapalha que ele esteja em equilíbrio. Então, quando eu falo de você se programar, é você começar a cuidar da sua alimentação com antecedência. Então, já começa a reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, que influenciam muito na nossa produção hormonal. Começa a reduzir o consumo de carnes, de glúten, de derivados animais, de açúcar, de alimentos industrializados, de café. É como se você fosse dando um tempo para o seu corpo respirar, né? E uma alimentação anti-inflamatória vai fazer com que o seu corpo trabalhe melhor e, consequentemente, produza com mais qualidade esses hormônios, tá? E aí aqui eu vou passar uma receita bem específica, que é justamente para auxiliar nessa produção hormonal espontânea do nosso corpo, que é o ciclo de sementes. Eu falo bastante sobre isso por aqui, tem outros vídeos no meu IGTV, então eu vou falar de um jeito um pouco mais superficial. Quem quiser pode pesquisar sobre isso depois, tá? O ciclo de sementes é como se fosse um estímulo que a gente oferece para o nosso corpo através da ingestão de algumas sementes, que é a linhaça, a semente de abóbora, a semente de girassol e a de gergelim, né? Nós temos duas fases no nosso ciclo, a fase folicular, que é da nossa menstruação até a ovulação, e temos a fase lútea, que é da ovulação até o último dia antes da próxima menstruação, né? Então, esses dois momentos do ciclo são regidos por hormônios diferentes. A primeira fase é regida basicamente pelo estrogênio, tem outros hormônios também, o LH, o FSH, né? Mas é principalmente o estrogênio, que é o responsável pelas características da nossa ovulação, é ele que faz todo o trabalho para que a ovulação aconteça no nosso corpo. E a segunda fase é regida pela progesterona. O estrogênio também está na segunda fase, mas já numa taxa bem menos elevada. E essas sementes, quando consumidas de um jeito específico, que eu vou explicar para vocês já, elas vão estimular tanto a produção do estrogênio quanto da progesterona. Então, da sua menstruação, do primeiro dia da menstruação até a sua ovulação, você vai ingerir 1 colher de sopa por dia de semente de linhaça e 1 colher de sopa de semente de abóbora, tá? A linhaça, de preferência, que ela seja triturada. Você pode colocar no suco, pode colocar na vitamina, porque ela é uma semente bem pequenininha, né? Difícil de ser digerida pelo nosso corpo. E aí você consome do primeiro dia da sua menstruação até a sua ovulação, a semente de linhaça e a semente de abóbora, tá? Essas duas juntas, elas vão estimular o estrogênio no seu corpo, vão auxiliar que o estrogênio fique regulado no seu corpo, tá? E aí, a partir da sua ovulação até a próxima menstruação, você vai consumir 1 colher de sopa de semente de girassol e 1 colher de sopa de semente de gergelim por dia também. E esses dois vão dar todo o suporte que a progesterona precisa também para trabalhar em equilíbrio. O ciclo de sementes, gente, é um protocolo que foi trazido aqui pelo Brasil, principalmente pela nutricionista
Pri Ricciardi, acho que é isso, o Instagram dela, vocês podem procurar, ela faz um trabalho maravilhoso que fala bem sobre como os alimentos influenciam no nosso sistema genital, tá? Então, é uma receita que eu recomendo, que vale a pena vocês sempre começarem alguns meses antes de vocês interromperem com o uso da pílula, porque vocês estarem com essas taxas hormonais equilibradas vai justamente evitar que vocês sofram os efeitos rebotes. Então, existe uma grande possibilidade de, assim que você interromper com o uso da pílula, se você estiver fazendo o ciclo de sementes, cuidando da sua alimentação, né, tendo essa alimentação anti-inflamatória, reduzindo o consumo daqueles alimentos todos que eu falei, que você já volte e sinta pouco essa diferença, seja uma transição suave, tá? E o seu ciclo já vai voltar mais regulado, né? Então, tudo isso vai facilitar que mais pra frente você desenvolva o método da percepção da fertilidade, tá? Que eu vou falar sobre isso já já também. Então, outras coisas que vão te ajudar a sofrer menos com esse impacto da transição, né? Que vão auxiliar a regulação dos hormônios no seu corpo. Você está dormindo bem, você está reduzindo os níveis de estresse, de ansiedade no seu corpo, e aí você pode começar, por exemplo, a fazer um escalda-pés uma vez por semana, começa a fazer banho de ervas, tá? Outras plantas que podem te ajudar, que vão dar um trabalho de sustentação e nutrição do seu fígado, né? Que também vai ajudar nesse processo de desintoxicação da pílula, de fazer o seu corpo voltar ao normal. Você pode tomar o chá da tansagem, do dente de leão, do manjericão. São plantinhas que você pode começar a tomar assim. Você pode tomar uns 10 dias do chá da tansagem, né, em um ciclo. Se você, vamos supor que você começa a fazer essa preparação 3 ciclos antes de interromper com a pílula, né? Você tem aí 3 meses então para ir tomando esses chás alternadamente. Então, toma aí 1 litro do chá da tansagem por 10 dias, depois você toma mais uns dias do chá do dente de leão, né? Você vai sentindo como que as plantas podem te ajudar. Eu gosto muito de fazer o uso da tansagem e do manjericão no suco verde pela manhã, então eu uso eles mais no suco verde, que aí eu coloco eles frescos, né? As duas plantas frescas, eu sempre alterno, ou a tansagem ou o manjericão fresco no suco, né? Eu gosto mais do que fazer uso no chá, então você vai encontrar qual é o melhor jeito para você, mas pensa que o chazinho também vai dar ali essa estrutura para o fígado trabalhar também, para o seu corpo voltar ao normal, tá? Então, você tá fazendo esses cuidados, especialmente com a sua alimentação, cuidando do seu corpo, né? Antes, isso vai facilitar que essa transição aconteça. Ai, Thaís, eu posso começar a fazer a percepção da fertilidade antes de parar com a pílula? Não vai adiantar porque você não cicla, né? E para você perceber a sua fertilidade, você vai precisar estar ovulando, você vai precisar estar ciclando, né? Então, dificilmente não. Você não vai conseguir fazer a percepção da fertilidade enquanto você estiver tomando anticoncepcional. Mas vocês entendem que é uma coisa por vez, né? Você já pode, por exemplo, ao longo desses 3 meses, ir adquirindo conhecimento sobre o seu corpo. Você pode assistir as lives que eu coloco aqui, assistir os vídeos do YouTube e entendendo como que é essa fisiologia do nosso corpo para quando você interromper com o uso da pílula, isso tá assim, na ponta da sua língua, de modo que você vai começar a desenvolver esse estudo de si mesmo, tá? Porque esse é o aspecto principal, gente. Independente do quanto você estude, eu sempre vou reforçar isso aqui. Você pode assistir 30 horas de aulas que eu dou, pode fazer curso de percepção da fertilidade, que você precisa colocar todos esses conhecimentos em prática no seu próprio corpo, porque você vai encontrar os seus próprios padrões, o seu referencial, tá? Então, outra coisa legal de você já começar a fazer é ir fazendo estudo do seu colo do útero. Você não vai perceber as variações que ele faz ao longo do ciclo, mas você vai conhecendo mais, estreitando essa relação com o seu próprio corpo, tá? Então, você pode começar por isso, né? Vai se preparando para essa parada. De modo que quando você interromper a pílula, como eu disse, essa transição vai ser suave, tá? Thaís, mas eu fico muito insegura de começar a percepção da fertilidade. E isso, gente, é muito importante. Essa insegurança no começo talvez seja o que te evita de passar por alguma enrascada. Por que eu tô dizendo isso? Porque a percepção da fertilidade, você colocar em prática o método sintotermal, né, que é o de medir a temperatura e sentir o seu corpo, não é um conhecimento que do dia para a noite, de um ciclo para o outro, você consegue entender exatamente como que ele funciona, leva tempo. Especialmente a medição da temperatura basal, você vai precisar aí de pelo menos 6 meses, 1 ano, fazendo a medição da sua temperatura todos os dias,
para você começar a encontrar os seus próprios padrões. Cada corpo, gente, reage de um jeito. O meu, por exemplo, os sinais que o meu muco cervical, o meu colo do útero, a fisgadinha dão, eles são muito gritantes. Então, a temperatura basal, ela é um complemento, tá? Mas tem algumas pessoas que não conseguem, pelas características do muco cervical e do colo do útero, saberem se estão ovulando ou não. E o que vai dizer com precisão é a temperatura basal. Tá? Então vocês vão precisar entender como que o corpo de vocês dança e vocês vão precisar dançar junto com ele. E isso é um processo que leva um tempo para ser estruturado e é exatamente esse processo que a maioria das pessoas temem. Então essa insegurança, no princípio, ela é positiva porque ela vai evitar que você fique extremamente confiante, achando que você está dominando o seu corpo sem exatamente compreender os padrões dele a longo prazo. E se você não compreender e for tentar transar sem camisinha, pode ser que você engravide. Até aconteceu já de uma pessoa me mandar mensagem: ai, Thaís, eu acredito. Ela falou assim, inclusive isso não é uma crítica, tá? É só para trazer para vocês entenderem. Que a pessoa falou: ai, eu confiei em tudo que você falou e agora eu tô grávida. E aí eu perguntei para ela: você fez a percepção da fertilidade por quanto tempo? Ela fez por pouquíssimos meses, assim, por 2 meses parou de tomar anticoncepcional, fez por 2 meses, o corpo mal tinha dado tempo de voltar a regular. Então, não confiem 100% em tudo, sem vocês experimentarem no corpo, gente. Não confiem no que eu digo, não confiem no que nenhuma pessoa diz, se vocês não experimentarem no corpo de vocês. Vocês precisam ter a segurança a partir de vocês mesmas. Esse conhecimento não tem que vir daqui para aí, tá? Eu só tô compartilhando com vocês como que vocês vão perceber esses sinais, né? O método, eu estou apresentando o método para vocês e a prática cabe a cada um de vocês. Tá? Então, não adianta você com 1 mês de parada de anticoncepcional querer transar no 12º dia do seu ciclo, né? Se o seu corpo já estiver regulado, sem camisinha, porque você tem certeza que você vai ovular no 15º dia. Não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Então, fica tranquila em relação a essa insegurança que você está sentindo. A confiança, ela vai sendo construída, ela é um processo. À medida que a cada ciclo você vai percebendo todos os sinais que o seu corpo está dando, que você olha, peguei a temperatura aqui, gente, olha essa variação no meu colo do útero, senti exatamente o momento em que a fisgadinha aconteceu e depois bateu com as minhas contas. Perfeito, é isso que vai te dando a segurança. E até você desenvolver essa segurança, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, começar a transar com camisinha. Você pode usar todos os métodos de percepção da fertilidade que tem a seu favor, né? Então, eu recomendo, se você está começando esse estudo, de cara, você já fazer a medição da temperatura basal, a análise do seu muco cervical, do seu colo do útero, observar as suas emoções e estar bem atenta aos seus ovários quando você estiver ovulando. Claro que se o seu ciclo estiver regular, isso vai ser muito mais fácil. E tá aí a importância de você se programar para fazer essa parada, tá? Então, se para você o medo da gestação, se essa é um combinado familiar que é importante, nós não queremos engravidar agora, então faça isso do jeito que vai te trazer mais segurança. Esteja com a sua saúde em dias, esteja com o seu ciclo regular, que tudo isso vai facilitar de você fazer a percepção da sua fertilidade. E use todos os métodos que estiverem ao seu alcance para você conseguir ler os sinais com maior exatidão possível, tá? Então, à medida que você for a cada ciclo, como eu disse, né, conseguindo perceber, você já vai automaticamente encontrando seus padrões. Gente, e isso é super espontâneo, é um processo que, assim, talvez vocês estejam escutando agora e falando: nossa, mas é muito difícil, eu não vou fazer isso. É muito automático e é muito espontâneo. Essa percepção da fertilidade é a maneira como você vai se organizando em relação a ela, tá? Então, hoje eu praticamente não anoto mais as informações do meu ciclo. No começo, eu anotava tudo, todos os dias estava lá anotando certinho. Hoje em dia já ficou tão espontâneo para mim, depois de 7 anos, né, seguindo esse método, né, e já depois de estar casada aí, vai fazer 5 anos de casada, seguindo também esse método. A gente nunca fez uso de nenhum hormônio para se prevenir de uma gestação. A gente tem consciência de que nesse momento a gente não quer engravidar. Então, ainda assim, né, a minha relação com todo esse conhecimento hoje é de um lugar de espontaneidade que é
uma delícia de ser vivido, porque você não fica naquela noia, você simplesmente vai observando no seu corpo, até mesmo quando o seu próprio corpo sai do padrão, né? Então, uma coisa interessante para vocês entenderem, né? O meu ciclo é bem regulado, né? Normalmente eu tenho ciclo entre 28 e 32 dias, né? Quase sempre. Então, normalmente a minha ovulação, ela acontece no 14º, 15º, no máximo 16º dia do ciclo. Normalmente, por ano, eu tenho, em média, 3 ou 4 ovulações que vem mais cedo, que vem ou no 11º dia do ciclo, e como aconteceu há alguns meses atrás, veio no 9º dia do ciclo. Foi a primeira vez que isso aconteceu no meu ciclo. Normalmente vinha no 10º, no 11º e no máximo 4 vezes em um ano todo. E, gente, ainda assim, antes de ela acontecer, mesmo que isso não estava no meu padrão, que normalmente a minha tendência é esperar que a ovulação aconteça depois do 14º dia do ciclo, né? Mesmo ela tendo antecipado 5 dias, no 7º dia eu percebi todo o movimento que estava rolando de um jeito super espontâneo. Falei, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Amor, pera, vamos tomar cuidado porque o meu corpo tá diferente. No 9º dia, dito e feito, eu ovulei. Então, assim, vocês conseguem perceber o quanto isso vai fazendo parte da nossa rotina de um jeito muito gostoso. Então, você não precisa ficar preocupada. E aí, nesse início, até você sentir segurança, tá? Você pode seguir aquela recomendação que eu falei lá na live que eu fiz com o meu companheiro. Você toma cuidado, especialmente na sua fase folicular, é quando você vai estar ali mais atenta, mais percebendo o seu corpo. Uma vez que você constatou que a ovulação aconteceu, e aí sim você começa a flexibilizar mais, tá? E aí, conforme você vai, né, como eu disse, adquirindo esse conhecimento, até na fase folicular você também consegue encontrar as maneiras de se permitir, por exemplo, não usar uma camisinha, tá? Mas nesse primeiro momento, talvez seja importante você usar camisinha com mais frequência, né? Você encontrar outras maneiras de explorar a sexualidade entre o casal até que você tenha segurança. Thaís, eu quero muito, mas ainda assim o meu companheiro não consegue confiar que eu pare de tomar anticoncepcional. Gente, essa é uma questão extremamente delicada, porque assim, vamos lembrar, o anticoncepcional está fazendo efeito no corpo de quem? Na saúde de quem? Então é claro que as decisões elas precisam ser tomadas, especialmente quando a gente fala de um casal, precisam ser tomadas e levadas para esse coletivo, mas você precisa ter consciência do que você quer que esteja acontecendo no seu corpo ou não. Se não é uma possibilidade para você sofrer todos os efeitos que o anticoncepcional tem, se você quer experimentar, viver o seu ciclo, permitir essa manifestação dele do jeito mais natural e espontâneo possível, né? Isso precisa ser colocado como uma pauta prioritária na relação. Lindo, eu sei que você não confia, mas pra mim não dá mais continuar tomando anticoncepcional. O que a gente vai fazer? Né? Porque senão também fica muito fácil. O companheiro não quer e a mulher tem que ficar tomando anticoncepcional, tomando a pílula do dia seguinte, né? Porque ele não quer, só que não é no corpo dele. Então, a gente precisa também encontrar dentro da gente esse lugar de estar em paz com a nossa decisão, que é um lugar de firmeza também. Tá? Para com o seu corpo e o seu ciclo. Então, se você sente que essa é uma experiência que você precisa viver, né, encontre os caminhos para trazer esse debate para a relação. Talvez você vai precisar usar camisinha mais, mas tá tudo bem que você use camisinha. Quantos anos? Né? Eu penso assim, quantos anos eu não fiquei tomando hormônio, né, prejudicando aqui o meu corpo, correndo risco de vários efeitos colaterais? Você vai ter que usar camisinha por alguns meses. Qual é o problema disso? Vocês conseguem perceber como sempre a sobrecarga está em cima da gente? Então a gente precisa começar também a trazer esses limites para a relação, né, de um modo que isso não nos prejudique. Claro também que não é para você chutar o balde e falar é assim ou é assim, né? É tudo conversado. Cada relacionamento tem uma dinâmica, mas você vai precisar encontrar os caminhos de trazer isso com firmeza, porque o resultado está impactando diretamente na saúde do seu corpo físico, tá? E emocional também, porque, né, como você não cicla, você deixa de viver várias coisas ao longo do ciclo, porque por conta dessa estagnação que o anticoncepcional provoca. Então, gente, é isso.
Levem isso pro relacionamento de vocês. Existem maneiras de vocês fazerem isso com segurança, tá? A percepção da fertilidade não é do dia pra noite, mas isso não significa que ela seja difícil. Não significa que você vai ficar aí 3 meses, 4 meses seguido usando camisinha em toda transa. Não é assim. Assiste com carinho de novo aquela live que eu fiz com meu companheiro. Tá salvo aqui no IGTV, né? E eu sempre vou retomar esse assunto aqui pra gente entender os sinais que o nosso corpo dá. Se disponha a se estudar, se disponha a conhecer todos os mistérios que o seu corpo oferece. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado.